Então, bem-vindos mais uma vez aqui conosco. Para ajudar com o livro de João, nós temos o pastor Dário que voltou para nos ajudar. Um prazer estar aqui, pastor. Muito bom estar aqui contigo. Então, estamos aqui no livro de João, nós estamos quase no fim do livro dele. E é interessante, Jesus esteve aqui assim, uns 33 anos por aí, quando ele esteve aqui na Terra, mas os últimos 3 dias são os mais importantes. Né? É verdade. Tudo acontece nesses dias. E começa aqui. Jesus fez a Santa Ceia com os discípulos, foi lá orar. Nós sabemos que ele estava a sofrer, né? Ele estava com medo, pedindo ao Pai, olha, se tem outra maneira, leva este pesadelo para outro. Então, ele fica preso pelo Judas, e não é pior, né? Um próprio amigo dele. E agora ele está em frente do sumo sacerdote. Se fosse tu, uma pessoa, não fizeste nada, estás inocente, agora estás em frente de um tribunal, de um juiz, como é que tu ias te sentir? Qual ia ser a tua reação assim, se tu estivesses no lugar de Jesus? Não é fácil, especialmente porque se você não deve, você não fez nada, por que você está ali naquela situação? Uhum. Então é óbvio que você percebe que tem uma série de pessoas que querem te prejudicar, que não gostam de você e não seria fácil, eu ficaria realmente muito triste ao perceber isso. Uhum. E eu creio que Jesus também estava ali inconformado, humanamente falando. É claro que ele sabia que ele tinha um propósito ao vir a este mundo, mas humanamente falando era uma situação injusta. Uhum, uhum. Eu sei por mim, e isto é falando como um ser humano, ainda mais com o poder que Jesus tinha. Ele podia acabar com todos. Eu ficava zangado. Eu estou a tentar salvar este povo, ainda estão em cima de mim, ainda estão... nós podemos ver assim com Moisés ficava zangado, né? Ele estava a tentar salvar o povo dos judeus e era sempre coisas ruins em cima dele, mas Jesus não, né? Aqui é que nós podemos realmente ver aquele amor de Deus, né? Que mesmo nesta situação, Jesus não quer estar lá, ele já falou com o Pai, né? Olha, se tem outra maneira. 2, foi o próprio amigo fez que ele ficasse assim. Ele agora está em frente do sumo sacerdote, que nem está a fazer assim um bom trabalho com a religião, né? Tantas coisas falsas, tantas ideias falsas. Ele está ali para salvar a eles e eles estão zangados com ele. E mesmo com isso tudo, nós estamos a ver um homem assim manso. Um homem que não está a brigar, não está zangado, ele simplesmente, é como estavas a falar, ele sabe o propósito dele, né? Olha, isto tem que acontecer. Infelizmente, o ser humano, com pecado, reage assim. Não entende. Ele tinha que estar realmente bem focalizado no seu objetivo para que ele pudesse ter o domínio próprio, para se conter naquela hora. Vamos ler um pouquinho então deste capítulo. Jesus começa... antes de Jesus, vamos para Pedro, né? Porque nós sabemos que a maioria dos discípulos fugiram, mas 2 ficaram, assim, mais atrás, mas pelo menos ficaram com Jesus. Um é Pedro, um é João. Os 2 vão lá, João consegue entrar e fala com uma moça lá dentro e ela vai fora para também buscar a Pedro. Lê o que é que acontece aqui. Lê para nós versículos 17 e 18. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem?
Ele respondeu: Não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Ok. Isto é uma história bem interessante, né? Porque quando nós pensamos de Pedro, nós pensamos no apóstolo, né? Um homem de fé, um homem assim tão perto de Jesus. É um homem que, no mesmo dia, foi lá, cortou a orelha de um homem, né? Tentando defender-se de Jesus, e agora está a negar. Agora, não, tu não estavas com Jesus. Não, nem sei quem é o homem, só estou aqui porque está frio, né? O que é que estava a acontecer? O que é que estava a acontecer dentro de Pedro para ele reagir assim? Eu creio que ele foi tomado pelo medo, apesar dele ter se mostrado muito corajoso antes, quando ele percebeu que pegaram Jesus e depois ele mesmo não conseguia entrar por ele mesmo ali, ele não tinha influência, não conhecia ninguém, aí o outro apóstolo favoreceu para que ele pudesse entrar, falou ali com a criada que cuidava da porta. Eu creio que ele estava assim bem vulnerável. Yeah. E naquele momento ele mostrou realmente a fraqueza, a humanidade dele, porém ele não devia ter negado Jesus, porque ele era um dos discípulos. Yeah. Mas ele ficou com tanto medo que preferia dizer não, né, que não o conhecia. Mas ele não conseguiu fazer isso por muito tempo. Mas vê-se que ele está assim, em conflito, né? Porque ele está lá, ele realmente está a pensar de Jesus, quer estar perto, mas ao mesmo tempo, porque também é uma grande diferença estar num campo onde a pessoa pode fugir, né? Ele agora não, está dentro de uma casa, basicamente, soldados, né? As guardas estão lá e a pessoa já fica assim, ixi, se é para fugir não posso, né? E já fica com aquele medo. Mas quantas vezes que isso não acontece connosco? Eu sei, pelo menos quando eu era mais jovem, a pessoa comia fora e, como um cristão, eu sempre orava antes de comer, né? Só que quando eu estava com outras pessoas, é aquela oração assim, deixa-me só fazer assim e orar assim rápido, para ninguém saber que eu estou a orar, né? É a mesma coisa, né? Eu tenho vergonha de falar, não, eu sou cristão, eu vou orar para o meu Deus, né? E acontece com muitas pessoas, naquele momento, naquela situação, não sei porquê, a pessoa fica com aquele medo, a pessoa fica assim, não quer mostrar que eu sou, não quer dizer. Quantas vezes pessoas estão a falam de Jesus, pode ser uma coisa ruim, né? E a pessoa quer falar, mas não quer, não faz, né? Na verdade, quando as pessoas não querem se identificar, no caso com Jesus, tanto Pedro como nós, né, os cristãos, muitas vezes hoje em dia, com medo de ser mal interpretado, de não ser aceito, É verdade, de enfrentar a verdade. Então é muito mais fácil nós nos misturarmos com os outros, tentarmos ser como os outros, do que sermos diferentes, né? Do que realmente assumirmos uma posição. Porque podemos não ser bem-quistos aonde estivermos. E aí nós ficamos analisando, né, em relação a isso, e às vezes preferimos negar. E isso é algo muito sério. Nós deveríamos tirar aqui como exemplo para nós, né, Pedro, porque ele negou Jesus. Ele era a pessoa que estava sempre na frente, sempre o mais corajoso, sempre o que falava primeiro. E agora era o pior, era o mais fraquinho deles, né? Pela atitude dele. Então, infelizmente, foi o que aconteceu. Ele estava ali tentando se aquecer, juntamente ali com os servos, os guardas, mas ele não queria se identificar com Jesus. Ele queria ficar na dele, mas a verdade é que não tem como. O que nós somos transparece pela maneira que nós nos vestimos, pela maneira que nós falamos, pelo nosso olhar, pela maneira que nós nos portamos. Então, ele estava tentando o impossível. E eu gosto deste capítulo porque nós temos duas histórias ao mesmo tempo. Um é de Pedro, outra é de Jesus, né? Então, Pedro, nós estamos a ver um pouco de fraco, né? Uma pessoa que está com medo, que está a tentar fugir.
Jesus é o contrário, porque Jesus entra lá e é interessante porque ele não está zangado, ele não está assim, mas ao mesmo tempo ele também não está com medo, porque ele vai lá e fala assim, olha, porque é que eu estou aqui no escuro? Porque é que foi uma coisa tão escondida? Eu falei abertamente todos os dias no templo. Porque é que vocês não foram lá naquele dia? Porque é que esperaram até a noite e essas coisas? E qual é a reação do sumo sacerdote? Lê para nós outra vez, 22 até 24. 22 a 24. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. É interessante, né? Porque Jesus fala, olha, se eu fiz alguma coisa errada, fala. Eu aceito o fato que tu me bateste, mas porquê é que me bateste? O que é que eu fiz para tu batermos, né? Então aqui nós podemos ver que Jesus ainda tem assim, aquela autoridade, né? Ele é que está um prisioneiro, mas ele está a falar a verdade. Eu achei interessante a atitude de Jesus. Antes, quando o sumo sacerdote estava conversando com ele, ele ao reconhecer que tudo estava sendo feito de maneira errada, e basicamente quem estava investigando ele praticamente estava ali dando a entender de que não sabia exatamente o que ele ensinava. E Jesus falou, por que você me pergunta? Pergunta às pessoas. Yeah. Então ele foi até um pouquinho sarcástico ali naquele momento, mas falando a verdade, questionando a maneira que eles estavam lidando com as coisas. Exatamente. Só que aí o guarda achou que ele foi desrespeitoso, mas Jesus continuou dizendo, o que eu falei de errado? O que é importante é que nós temos que lembrar, todas as leis que o sumo sacerdote devia de fazer, né, de guardar, foi Jesus que escreveu essas leis, né? Ele sabe todas as leis. E Jesus sabia bem que tudo o que estava a acontecer não estava com a Bíblia, não estava certo com a Bíblia, né? Então Jesus ainda está a ensinar num sentido, né? Olha, isto não é a maneira certa de aprender uma pessoa, né? Tem que ser no dia, todo mundo tem que ver, não é coisa assim escondida e essas coisas. Então aqui nós ainda, mesmo com a situação que ele está assim a ter, nós ainda temos aquele Jesus que fica em pé, que fala a verdade, que não tem medo, né? E não sei como, mas ao mesmo tempo ainda estamos a ver um Deus de amor. Né? Ele ainda está, porque ele, outra vez, ele tem o poder, se ele quisesse, para reagir. Mas ele só faz perguntas. Porquê é que estás-me a bater? Porquê é que estás a fazer assim? E infelizmente nem tem resposta. Né? Não tem. Se nós, ao continuarmos a história, que nós vamos continuar a história, nós vamos perceber que um foi passando Jesus para o outro. Jesus, em cada situação, ele tinha uma postura de estar do lado da verdade. Ele questionava, muitas vezes pelo silêncio, muitas vezes por palavras, e as pessoas não tinham como lidar com aquilo, como responder, porque eles estavam realmente errados. Yeah. E Anás, que era o sogro de Caifás, ele era uma pessoa de grande influência ali em Jerusalém, que ele havia sido sumo sacerdote, por isso levaram para ele, que era o melhor de todos, que poderia avaliar melhor aquela situação. Yeah. E aí ele percebeu que ele não conseguia. Yeah. E aí ele enviou então para o sumo sacerdote que estava atuando naquele ano, que era o Caifás, né? Yeah. O seu genro. E aí a história continua, né? Jesus foi enviado então. E agora vamos voltar para outro Pedro, né? Então aqui Pedro fraco, Jesus mesmo assim na prisão, mas está forte. Agora vamos voltar para Pedro. Deixa-me ler aqui versículos 25 a 27. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não o vi com ele no olival.
Mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante um galo cantou. Que é exatamente o que Jesus disse que ia acontecer, né? Sim. Tu ainda vais me negar 3 vezes, né? Que é incrível. Outra vez, é Pedro, né? Uma pessoa com tanta fé. Quando nós lemos a história dele no livro de Atos, né? Um homem com tanta sabedoria, poder, coisas assim. Mas aqui nós estamos a ver o mais fraco, assim, de Pedro. Que é a diferença, o quê? Para mim é o Espírito Santo. Isto é Pedro sem o Espírito Santo, fraco, com medo. Mas o segundo que Jesus deu aquele Espírito Santo para ele, é aquela transformação de carácter, né? Aquela nova pessoa que nós também podemos ser. Quantas pessoas não são com Pedro nesta história aqui, que queriam ser mais? E a resposta é o quê? É Deus, é o Espírito Santo. Deixa que Deus encha assim o teu coração com o Espírito e tu não vais ter aquele medo, né? Vais ser um homem firme e com fé. Exatamente isso é o que Jesus quer fazer com todos nós. Ele quer que nós tenhamos coragem de nos identificar com Ele, tenhamos amor suficiente por Ele para nos sacrificarmos, né? Passarmos pelo que tivermos que passar, representando nesse mundo. Mas Pedro, nesse momento, ele estava tentando não se identificar com Jesus, mas não tinha como. Até mesmo aqui, como você leu, né? Nesse verso aqui, 26 do capítulo 18 de João, fala que um dos servos do sumo sacerdote que estavam naquela turba que foram prender Jesus e que era parente daquele homem que o próprio Pedro tinha cortado a orelha dele, era ele que estava ali questionando, ele estava lá. Então não tinha como, não tinha o que Pedro, por que Pedro insistia em tentar negar a sua identidade com Jesus? Nos outros evangelhos até usa a palavra que ele começou a usar palavrões, né? Ele ficou assim bravo. É aquele Pedro que existia antes de Jesus, né? É como se ele voltasse para ser aquela pessoa assim sem Deus. O que é que acontece quando a pessoa está com medo, né? Como a pessoa pode mudar tanto numa situação assim? Nós precisamos lembrar disso aí, porque nós passamos por situações no dia a dia também, em que nós, por não querermos nos identificarmos com Jesus, às vezes podemos entrar numa roda de escarnecedores, o pessoal ali está contando piada, e às vezes que não são decentes, né? Mas nós ficamos ali, porque nós não queremos ser diferentes, nós ficamos ali, às vezes a maneira que nós nos vestimos também, queremos ser igual a todos. Mas isso não é o melhor, não é? Nós devemos ser a luz, iluminar as trevas, nós devemos representar Jesus. Exatamente. E mesmo no momento de uma oração ali num restaurante, como você disse, nós devemos orar. Mostrar que é importante nós agradecermos a Deus porque nós reconhecemos que tudo vem dele. Mas uma coisa que eu gosto muito desta história, porque nós podemos comparar agora Judas e Pedro. Os dois negaram a Deus, a Jesus, né? Os dois fizeram um erro. Só que Judas nunca voltou. Foi lá, morreu. Pedro, nós sabemos que depois disto ele chorou muito, né? Ele ficou bem magoado. O que é que eu fiz? Né? Eu amo tanto a Jesus, eu disse que eu ia segui-lo, dei tantas promessas, mas Pedro volta, né? E Jesus aceita ele. Então é importante lembrar, porque nós vamos ser assim. Há vezes que nós vamos cair, vamos estar fracos, vamos fazer coisas que não está certo, mas nós não podemos ficar como Judas que fala, fiz um erro, Deus já não vai me aceitar mais e é melhor só sair. Não, temos de ser como Pedro e realmente perceber, olha, pequei, fiz um erro, fiz um mal, mas eu sei que Deus me ama e eu vou voltar. E Ele vai me aceitar, Ele vai me corrigir e eu vou voltar para ser a pessoa que eu posso ser. Esse é o arrependimento verdadeiro. É sentir tristeza pelo pecado e não querer continuar naquela situação. Né? E aí Jesus dá o poder para nós conseguirmos caminhar
da maneira que Ele espera que nós caminhemos. Yeah. Então, devemos ser humildes, não desistir nunca, não achar que não temos solução, de que não tem mais jeito para a nossa vida. É o que Satanás tenta soprar em nossos ouvidos todos os dias. Yeah. Mas devemos sempre humildemente buscar a Deus, reconhecer nossos erros e com a ajuda dEle, corrigir. Yeah. Vamos voltar então para Jesus, a história de Jesus. Então agora ele é levado para Pilatos, né? Agora é os romanos estão lá. E é interessante porque o começo desta parte, ele nem quer fazer nada. Ele está, não sou judeu, porque é que estão a trazer um judeu para mim? Isto é coisa religiosa, vocês façam. E eles, não, tem que ser tu, nós não podemos. Então finalmente ele começa a falar um pouquinho com Jesus e ele está a tentar. Mas quem tu és? Eles falam que tu és o rei dos judeus. És ou não és? Quem é que tu és realmente? Vamos ler a resposta aqui de Jesus, que é o foco aqui. Vamos ler no versículo 36 e 37. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Eu gosto muito desta parte, porque há muitas pessoas que falam: porque é que Jesus veio à Terra? Qual foi a razão? E aqui ele está a falar: olha, eu vim para testemunhar da verdade. E o que é essa verdade que ele estava a falar aqui? Qual é a verdade de Jesus aqui? A verdade era o próprio Jesus, o que ele veio fazer neste mundo, dar a sua vida para salvar as pessoas. E o que ele estava vendo ali era uma mentira, né? Um passando para o outro, eles tentando acusá-lo. Mas depois durante o seu ministério, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É exatamente isso. Eu sou a verdade, né? Que é tão chocante, porque os judeus estavam tão focados em encontrar o Messias, estavam tão focados de ter liberdade, né? Estavam à espera deste Messias. O Messias vem e rejeitam. E nem só rejeitam, mas tentam matá-lo, né? Exatamente. E mostra o que é que acontece quando a pessoa não deixa a verdade de Deus entrar no coração. Que mesmo com a verdade em frente à cara da pessoa, a pessoa não vê. A pessoa está cega, né? E é isso que Jesus estava a tentar dizer. Não, eu sou a verdade. Tu nunca vais saber o que é que realmente é a verdade sem mim. É interessante que Pilatos, ele teve essa oportunidade, ele viu a verdade, ele conversou com a verdade, ele percebeu que Jesus era inocente, que eles estavam tramando contra ele, mas ele rejeitou a verdade naquele momento, porque ele teve essa oportunidade. Então, nós também devemos olhar para a nossa vida. Será que nós estamos apenas por conveniência, rejeitando a verdade, simplesmente porque nós queremos alguma vantagem neste mundo, algum favor, queremos alguma posição? Eu creio que nós temos que avaliar isso e optar sempre pelo lado do que é correto, mas, acima de tudo, espiritualmente falando, aceitar Jesus. Ele é verdade, é a palavra dele também. E ele ainda tentou, né? Olha, eu tenho que livrar uma pessoa, vou livrar então a Jesus, né? Porque é a Páscoa. Não, nós queremos Barabás, né? Uma pessoa ruim. Os judeus escolheram uma pessoa ruim em vez de Jesus. E para mim, esta historiazinha aqui mesmo no fim é a história dos judeus, infelizmente. Escolheram o pecado em vez de Deus. E quantos de nós fazemos o mesmo? Quantas pessoas que estão a ouvir têm essa escolha? Podem ser cristãos até, mas assim, eu vou ser um cristão verdadeiro que segue a Deus, que segue a Bíblia, ou vou ser aquele cristão que é mais baseado no mundo,
né? Nas coisas do mundo, nas tradições, essas coisas. E aqui, basicamente, Jesus está a dizer, olha, só tem uma verdade. Só tem um caminho. Se vocês não estão nesse caminho, vocês estão fora. Exatamente. Eu penso que nós chegamos ao fim, infelizmente, porque tinha muito que nós podemos dizer, mas deixa-me orar, eu posso orar. Deixa-me orar para aquelas pessoas que estão a fazer essa decisão, né? Que estão naquele no meio e precisam de uma resposta. Vamos orar então para vocês. Deus, nós sabemos que só tem um caminho, que só tem uma verdade, e isso é Jesus. Deus, tem muitas pessoas que estão a ouvir este programa agora, que estão mesmo lá no meio, que têm que fazer essa escolha. Eu peço que tu podes dar poder e fé para eles, que eles possam escolher a verdade, que eles possam escolher a Jesus. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Como hoje estudamos sobre a verdade, nós queremos dar a vocês a oportunidade de conhecer melhor essa verdade, que é Jesus, através desta série de estudos bíblicos a respeito de Jesus e de todos os seus ensinamentos. Para que você possa receber gratuitamente, anote as informações e solicite que enviaremos a todos vocês. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Infelizmente, nós chegamos ao fim deste episódio, mas queria dizer muito obrigado por todos que estão a ver aqui hoje. Também queria dizer obrigado para o pastor Dário. Foi um prazer estar aqui, pastor. Na próxima semana nós vamos continuar com o livro de João, Jesus é condenado. Então, até lá, lembrem-se que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.